estudar sobre isso, e o seu estudo, de fato, ele transcorreu o tempo, fazendo com que, na atualidade, mesmo que muitas das criaturas que estão acometidas por essa doença, e que ela acomete aproximadamente no mundo 2,5 milhões de pessoas. Daqui a pouco a gente vai ver alguma coisa com relação a isto, e aqui também no Brasil. Eu pensei em trazer alguns apontamentos interessantes, feitos não por magnetizadores, mas pela área médica, para que também os magnetizadores tenham um comportamento, uma visão geral, e principalmente da área onde esses acontecimentos mais ocorrem. Porque muitas vezes aqui em Campina Grande, ou talvez em Feira de Santana, ou em outra cidade, nós não tenhamos tantas ocorrências como essa. E é possível saber por quê. Degenerativa, porque surge também lesão da própria fibra nervosa, por vezes irreversíveis, e é isto. Aí, pelo menos, está uma visão, como se nós estivéssemos viajando por dentro do cérebro. Mais ou menos assim, tá? Nós sabemos que o número de neurônios cerebrais, e ao longo da medula, ele se conta aos milhões. Então é uma área extremamente complexa, lembrando a palavra aqui de Irapuã, que tem doenças que você precisa de muito tempo, e você precisa estar adequadamente no silêncio com o outro que sofre, para entender o que se passa com você mesmo que vai magnetizar, porque em algum momento a gente tem aquela sensação que não vai alcançar. No entanto, somente o amor pode fazer isto. Aqui está, pelo menos, uma ideia de como funciona o neurônio normal. Aqui. Aliás, desculpe, a mielina, aqui está o nervo, aqui a bainha da mielina perfeita, toda saudável, tá? Aqui está um axônio. Então, com cada partezinha, onde ocorrem saltos entre uma bainha e outra. Não fosse isso, não ocorreria pelo menos a ideia, o pensamento, a felicidade, a alegria. E quando eu passei a estudar isto numa época, eu comecei a pensar em Deus. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus é perfeito. E aqui embaixo, nós estamos vendo o neurônio, mas a mielina destruída. Vocês podem observar o nervo afetado pela esclerose, tá? Então aqui está o axônio. Pois bem, então esta é uma situação que, pelo menos, quando estamos magnetizando, a nossa visão, ela deve estar voltada para a área a ser trabalhada. Não é uma coisa mecânica, não é uma coisa da nossa aventura, mas é algo que você precisa cuidar. Aqui, nessa visão, nós vamos verificar, nesse mapa aqui aproximado, um gradiente norte-sul. Isso foi realizado por esse médico, nesse ano daqui, 1967, e que ele mostra que no hemisfério norte, e populações do norte da Europa, Canadá e dos Estados Unidos, então existe uma alta prevalência. Isso significa que é uma doença mundial. E observamos que nos países mais frios, então isso na verdade acontece. Eu, quando estive fora do Brasil, eu comecei a tomar algumas anotações a respeito do comportamento das pessoas
diante do mundo em que ela vivia. Nós verificávamos, por exemplo, que as pessoas, por exemplo, na casa onde eu me instalei, eu passei ali aproximadamente 22 dias e eu não consegui ver o vizinho da direita, da esquerda, de trás, da frente. Então as pessoas não se comunicavam, apesar de que era um tempo muito frio. Então, outros estudos apontam que em países frios, então a emoção, ela ganha outros níveis, que não são aqueles que nós encontramos aqui no Brasil. E aí vocês vão verificar como é o nível dessa doença aqui. Pois bem, então foi verificado que por prevalências, entre 100 mil habitantes, nós verificamos aqui nesse mapa, aqui nessa coluna que vocês podem observar, como ela acontece, em termos em que esses países mais frios, eles guardam essa prevalência. Desculpem pelo menos essa imagem que nós não conseguimos pelo menos deixar ela mais nítida, mas pelo menos nos países mais frios é onde a incidência da esclerose ela é observada. Aqui no Brasil, a distribuição da doença, nós vamos observar que pelo menos dados do ano de 2016, a estimativa também por cada 100 mil habitantes, nós vamos verificar uma média nacional, 15 adoentados dessa doença. Aqui por região, a região mais próxima ao Equador, de 4 a 5 pessoas acometidas dessa doença. Pelo menos na área onde nós moramos, aqui Campina Grande, aqui o Nordeste particularmente, é essa área daqui, tá? Mas uma coisa que nos chama muito a atenção é no sul, onde a cidade de Santa Maria, aquela onde houve aquele incêndio, aquelas coisas todas. Então, o índice ele é muito elevado, chega a 27,2 de esclerosados, não é? Me perdoe eu estar falando assim, mas a doença ela afeta essas pessoas, não é? Nesse nível aqui. Pois bem, então as regiões distribuídas ao longo do Brasil, ele está aqui. Digamos que aqui em Campina Grande, onde temos o nível, ou seja, a quantidade de pessoas em relação a esse número de cá, de 8 a 10 pessoas. Aí eu até pergunto a vocês, eu pergunto ao Pedro, alguém já tratou aqui de esclerose? Já fez algum tratamento, não já? Pois bem, mas quantas pessoas assim chegaram aqui? 2 pessoas? Pois bem, 2 pessoas. Pelo menos em Feira de Santana, as coisas eu acho que estão melhores, a gente só conseguiu 1, tá bom? E olhe que nós já trabalhamos há muito tempo no sentido de todos aqueles que nos procuram, como também aqui. Como eu e Pedro, a gente está sempre conversando quase todos os dias, nós trocamos sempre boas ideias a respeito daquilo que nós fazemos. A esclerose múltipla. Então, o que acontece? Então, isso aqui foi um estudo dessa pesquisadora. Ela é uma médica, ela é Luísa Ribeiro. Então ela começou a pensar a respeito do que pode desencadear o surto. Como é que ela surge, como é que ela acontece. Porque pelo menos é uma doença difícil. Nós não temos informações todos os dias dela, a não ser quando tomamos conhecimento de alguém que chega com a doença. Não é? Depressão. Isso aí quase todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, sonhando, nós temos sempre alguém que está com esse quadro, não é? De depressão. Outras situações, outros casos, a gente sabe de muito, agora desse não. Então, o que pode desencadear um surto? Aqui, como também essa informação, eu não consegui deixar ela de forma apropriada para que a gente pudesse observar, mas
o que desencadeia um surto, principalmente fatores estressantes ao sistema imunológico. Imaginem vocês. E é interessante observar que é o sistema imunológico que ele se revolta, uma espécie de revolta. E aí, então, na área da ideia, do pensamento, da vontade. Então, o sistema que ele acaba por se enfraquecer, e eu me pergunto muito por que isto acontece. Eu tenho certeza que muitos médicos, muita gente, não somente aqui do Brasil, mas do mundo, e isso é tão interessante que um certo governo na Europa, ele dedicou 20 milhões de euros recentemente para que uma equipe médica pudesse desvendar o problema da esclerose. Mas ela começa a ser observada na pessoa que tem esclerose com mudanças na área bucal, na fala. Então, no seu comportamento, na sua segurança, as pernas elas parecem estar embriagadas, não tem segurança. Na audição do intestino, na bexiga. Então tudo isso é afetado exatamente por descontrole do sistema nervoso central. Nós vimos em outro estudo, que não pertence a essa apresentação, nós observamos uma coisa muito interessante, que as doenças, elas ocorrem por afetação do sistema nervoso central. Às vezes você está recebendo uma pessoa que está com depressão. Então o que é que você faz? Procurar, acima de tudo, fazer um alinhamento daquilo que está provocando a depressão. Pode ser um medo, pode ser uma perda de emprego, pode ser uma separação. Isso todos nós sabemos que acomete isto. Mas o problema da esclerose, ela vai muito além dessas coisas que nós estamos tentando tratar. As alterações possíveis, e que isso, na verdade, nós entendemos que é quase que igual ao do quadro anterior. Nós observamos que a esclerose múltipla, ela mexe na nossa coordenação motora, mexe na visão, mexe na fala, provoca fadiga, dor crônica, intestino, bexiga, funções manuais e até mesmo o nosso caminhar. É muito difícil. No quadro clínico, ocorrem algumas situações em que é provocado pela esclerose múltipla. Observamos aqui, vejam bem, onde ao longo do nosso sistema... Qual era o slide que tu estava? Desse aqui? Era esse? Bem, então aqui nós podemos observar pela área corporal onde a esclerose ela atua, tá? Então, os principais sintomas que nós estamos aqui por área. Então você vê que ela age na garganta, causando uma dificuldade de engolir o alimento, tá? Ele tem dificuldade. Então vocês veem aqui, pelo menos, a fadiga, que eu não estou bem vendo direitinho, mas pelo menos nós podemos observar algumas coisas que elas são de importância. Aqui, por exemplo, a dor, a paralisia, as funções intestinais e todo o trato urinário. Ou seja, de fato, a esclerose múltipla, ela é perversa. Ela faz a pessoa desistir de viver. Vamos lá. A nossa
o nosso paciente. O nosso paciente é uma pessoa nessa idade, 54 anos, e foi entrevistado no dia 4 de outubro de 2019. O seu diagnóstico médico, esclerose múltipla, desde 2017. E o tratamento médico, protocolo Coimbra. Esse protocolo Coimbra é exatamente a forma que o neurologista entendeu que, a partir do trabalho com vitamina D3, pudesse ali restaurar a mielina destruída. Somente isto. Pois bem, então eu procurei saber do paciente por que o médico resolveu administrar a vitamina D3. Então, o médico disse que pelo menos somente assim ela poderia melhorar e até mesmo estar entre nós por mais algum tempo. Como se um tempo de vida pudesse ser previsto pelo médico. Pelo menos foi assim que ela me disse, ou seja, a pessoa, o paciente. Aquilo ali me veio como um choque, porque na condição de magnetizador, eu teria que tomar uma posição. A minha posição era, a princípio, aliviar a sua dor, mas colocá-la numa condição de que nós poderíamos vencer. Outros pacientes, eles tiveram a esclerose múltipla vencida. E porque aquele que sabe viaja por dentro daquele que está doente, então o corpo afetado, ele é percebido mentalmente pelo magnetizador. Isso todos nós sabemos. Nós vamos até lá e procuramos fazer o possível pelo conhecimento, pela nossa disposição de magnetizar. Encontramos pelo menos no início, quando ela se apresenta, o seguinte: o tratamento magnético, sessão de 30 minutos, uma vez por semana. Aí então você pode perguntar, mas será que não é pouco? Talvez 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? E o tratamento, ele passou por um único magnetizador até agora, e que continua. Não passou por outro magnetizador. Como a situação era exclusiva, então entendemos que o único magnetizador seria ideal para o estabelecimento dessas ordens que encontramos ali. O paciente, assim como todos aqueles que passam por tratamento lá no Consolador, ele recebe palestra de 40 minutos sobre saúde e evangelho. Saúde e evangelho. O paciente é então encaminhado à sala de tratamento, como é aqui entre vocês, passando naturalmente por tatos magnéticos, antes, durante e depois de cada sessão. Ou seja, durante esses 30 minutos, nós vamos acompanhando o que estamos realizando. Nas técnicas utilizadas, então houve um predomínio, a princípio, de dispersivos transversais e longitudinais, principalmente isto nas primeiras semanas, em função do desequilíbrio emocional. Então a gente observou que quando nós tivéssemos mais probabilidade e disponibilidade para os dispersivos, até que nós encontrássemos no paciente
uma forma melhor de tê-la mais equilibrada, e realmente isso aconteceu. Quando nós iniciamos esse trabalho no dia 4 de outubro, por volta do meado de dezembro, as pessoas que já conheciam aquela paciente, ou aquele paciente, então começavam a observar que ela já não tinha mais aquele andar difícil. As suas feições já eram pelo menos melhoradas. Ela já falava com mais precisão, conseguia pelo menos se entender socialmente com aquelas pessoas da nossa casa. Porém, uma coisa muito interessante, nós que estávamos acompanhando todos os dias, era a dificuldade em reter a urina. E todas as vezes quando nós estávamos por iniciar o nosso tratamento, a pessoa pedia sempre para ir primeiro ao sanitário, porque ela não suportava. Isto a princípio. Só que alguns sinais nos deixavam, pelo menos, a par da melhoria dela, que nós vamos ver aqui logo mais, a forma como ela foi evoluindo, né? A pessoa foi evoluindo e a esclerose ela foi perdendo a sua força. E os perpendiculares que são naturalmente aplicados após toda a sessão. Os concentrados ativantes em todo o sistema nervoso central e órgãos vitais. E esses órgãos vitais estão de acordo com aquele quadro humano que a gente mostrou ali, com relação às áreas que são realmente aquelas que mais as pessoas elas reclamam. Bom, uma coisa muito interessante aqui, que nós, na nossa casa, temos uma pessoa, ela tem dupla vista, e isto foi observado desde os 4 anos de idade. E então, ela era uma pessoa muito doente, e um dia, há 4 anos atrás, aproximadamente, ela se apresentou lá, e aos poucos, instruindo-a, percebemos que ela observava, via e relatava todos os acontecimentos. 2 anos de tratamento com essa pessoa, porque ela se assustava muito com os espíritos que via, a forma como as pessoas se apresentavam com seus fluidos, e daí fomos preparando essa pessoa. 2 anos depois, começamos a fazer o primeiro teste com ela, conduzindo essa pessoa para nos ajudar nos tratamentos dos pacientes que nós estávamos recebendo. As coisas começaram a melhorar. 1 ano depois dela estar ali conosco, foi quando apareceu a nossa paciente. Nós nos utilizamos da sua observação, quando ela começou a informar a respeito de áreas escuras ao longo do sistema nervoso central. E ela sempre dizia: o problema está aqui, está, e então apontava esses lugares. Naturalmente, como nós não tínhamos como marcar ao longo do corpo do paciente, naturalmente, nós simplesmente fazíamos o nosso trabalho de imposição, somente de posição. Fazíamos e ainda fazemos essa imposição por aproximadamente 10 minutos, depois novos dispersivos, e voltávamos novamente para essa mesma atividade, não é? Outros novos tatos magnéticos, dispersivos, e terminávamos por fim com a técnica inicial. Isto começou em meados de dezembro, até enquanto nós não víamos que o paciente ele não tinha um equilíbrio. Precisávamos principalmente ter no paciente uma segurança para com ele. E foi a partir daí que nós fomos informar que as técnicas iriam mudar. A pessoa, nossa dupla vista, ela começou a perceber que até mesmo em nível energético a pessoa estava mudando. Mudava em níveis energéticos. O resultado
que aqui nós mostramos é muito interessante, porque quando a pessoa aparece no dia 4 de outubro, ela não nos entregou relatório algum, que isso é um hábito nosso, de fazer com que determinadas situações nós venhamos solicitar aquilo que o médico que lhe acompanha, ela possa nos mostrar, para que nós possamos nos situar daquilo que nós vamos poder fazer, ter pelo menos uma ideia da saúde dela. A princípio, nós criamos um ponto inicial. Esse ponto inicial foi tirado principalmente da forma pelo que o tato magnético poderia nos emprestar, e por aquilo que a pessoa, a nossa dupla vista, pudesse também fazer uma comparação. E iniciamos com esse nível aqui. 55% seria o ponto inicial em que nós estaríamos tratando da esclerose múltipla, ou seja, o nível da doença. O nível da doença, 55%. Aqui, nessa coluna aqui do meio, nós vamos encontrar a perspectiva de tratamento. Essa perspectiva de tratamento, para nós, estava mais interessante para a paciente. Isso era muito mais interessante. Ou seja, a paciente, ela nos daria retorno de como ela estava se sentindo. E essa coluna maior, a frequência. O paciente, ela manteve até hoje uma frequência de 100%, nunca faltou, nunca atrasou, e em alguns momentos, por uma sensação de desistência, e em especial, uma coisa que por 2 vezes, durante a sua apresentação, ela nos informava a desistir de tudo. Desistir de tudo. Em alguns estudos, nós chegamos a tomar conhecimento que aqueles que são tomados por esclerose múltipla, elas têm desistido de viver, estão buscando o próprio suicídio. Isso foi uma coisa que nós encontramos também no meu paciente. Então, no finalzinho de janeiro, a pessoa chega para mim e diz: Seu Luiz, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu tenho uma solução para o meu caso, é deixar de viver. E então, aquilo me comove muito mais, e nós deveríamos realmente tomar a iniciativa de fazer com que ela acreditasse. Só que ela dizia para mim que havia uma grande dificuldade: ela não tinha fé. Ou seja, o paciente não tinha fé. Então, a gente pode, pelo menos, tirar um pouco de proveito dessa condição da falta de fé, para uma doença que vai tirando a vontade de viver, pouco a pouco. E principalmente quando a família não colabora. Algumas doenças como essas, nós esperamos que as pessoas sejam super-heróis. As pessoas não são super-heróis. Assim como também o magnetizador. Então ali, entre um e outro, está uma vontade maior. O desejo de, pelo menos, aliviar aquela dor, e por parte do paciente, o desejo de continuar vivendo. Então, aqueles que têm pacientes em casa, algum familiar com esclerose múltipla, é preciso ter uma força de vontade e uma compreensão profunda, para que aquela pessoa ela não seja abandonada, não seja relegada à situação que ela vive, como se você não tivesse mais condição de fazer coisa alguma por ela. Então, é possível sim, empregar a nossa vontade, o nosso desejo e o objetivo de ver alguém, pelo menos aos poucos, e mesmo aos poucos, superando o problema que ela vive. Ok? Pronto. A energia do amor.
A energia do amor, ela está em todo aquele que, a princípio, tem Deus. Uma criatura, qualquer ela que seja, se ela não se disponibiliza a entender o seu semelhante, em que o semelhante cura o outro, ela não compreenderá a princípio do que seja possível fazer. Quando nós estamos diante de alguém que nos pede pelo menos um alívio da sua dor, naturalmente o magnetizador, ele se envolve e guarda o paciente consigo. Quando eu estava vindo da Bahia para cá, então durante o nosso trajeto, algumas pessoas me procuraram. Uma delas lá de Braga, em Portugal, e com um problema de câncer. Então, a partir daquele momento, aquela pessoa, ela passou a fazer parte da minha vida, que isso é fundamental. Depois, algumas outras pessoas, mesmo estando em João Pessoa, nos procuraram para determinada atividade curativa. E nós começávamos a observar que, pelo menos, quer que esteja ou não distante da nossa casa de trabalho, então nós somos tão úteis para o serviço do amor. Aquele que se entende para estender as suas mãos e administrar essas energias para fazer com que aquela dor seja dissipada, que alguma coisa seja feita pela sua vontade, pelo entendimento que o magnetizador tem. Então isso é algo imprescindível em qualquer situação, em qualquer circunstância, independentemente da pessoa que você vai atender. A energia do amor, ela alcança muitas vezes o inimaginável. Quando nós estudamos Kardec, ele nos lembra que determinadas atividades magnéticas, e quando alcançamos a cura, isto funciona como um verdadeiro milagre. E a energia do amor para isto é também um milagre, que precisamos entender conosco, da importância que cada um tem do que deve fazer. Eu reconheço que o trabalho que nós fazemos é um trabalho relevante, de elevadíssima importância para que possamos ter uma sociedade melhor. O magnetismo vem não somente para fazer um trabalho simples, mas para restaurar, se possível for, a humanidade inteira, desde que aqueles outros que também trabalham pela saúde humana, que não conseguem, então está aí o magnetismo para fazer a sua parte. Encerrando, nós vamos contar um pequeno fato que aconteceu conosco. Eu estava aí em casa, então um médico amigo nosso, de um grande hospital da nossa cidade, nos telefona pela primeira vez, e ele me pergunta: Luiz, vocês ainda estão trabalhando com esse tal de magnetismo? E olhe que ele é espírita, e me falou assim. E então nós positivamos aquilo ali. Ele disse: olha, eu estou com uma paciente em que ela recentemente acabou de ser cirurgiada da tireoide, motivada por um câncer, e eu achei de fazer toda a extração, mas nós percebemos por ressonância que existem algumas raízes, como se elas mais tarde pudessem causar a continuidade da doença dessa mulher. Ou seja, então, quando ele fala sobre essa situação, ele pensou em nos pedir para que o magnetismo, ou seja, o nosso grupo, pudesse estabelecer com ela um contato para dar continuidade ao tratamento que ele começou.
Então, um médico oncologista nos pede exatamente por isso, mas porque desperta nele, pelo Espiritismo, que o que nós temos é algo ainda desconhecido, pelo menos para muitos. No entanto, que é possível fazer coisas melhores, com todo respeito, o que a medicina não consegue fazer. A medicina materialista, que eu tenho muitos amigos lá na nossa casa, amigos que vêm de Salvador para nos auxiliar, então eles mesmos ficam perplexos pelo que faz essa energia. E eles dizem: Luiz, é impossível não existir isto, porque só assim, mais tarde, a medicina materialista que está aí, ela poderá receber grandes benefícios. E eu converso com ele: quem sabe, se no seu consultório médico, você não coloque ali pelo menos um magnetizador, consciente, responsável, que possa dar continuidade à saúde do seu paciente. Então ele sabe que existe uma ética, que existe um limite. Claro que aquilo ali foi alguma coisa, pelo menos, ventilada pela nossa ideia, sem essa intenção daquilo acontecer. Mas pelo menos há uma coisa fundamental: o amor que tem o magnetizador. Que ele, para compreender aquele que trata, ele precisa investir muito nos seus estudos, para que ele possa empregar o seu amor de forma objetiva, sem dúvida, sem medo, mas consciente daquilo que ele faz. Se assim não for, nós não estaremos fazendo o papel daquele que pelo menos é o nosso porta-voz maior aqui no Brasil, o senhor Jacó Mello. E principalmente quando o senhor Allan Kardec trouxe para nós essa ciência e nos mostrava a energia que estava sobre toda a humanidade e que ela sofria porque ela não sabe ainda ter o comportamento do amor. Então nós poderíamos ali fazer o nosso trabalho magnético, a clarear a mente daqueles que estão com receio do futuro, com a sensação de que a vida está lhe sendo extinguida. Alguma oportunidade, pelo menos de futuro, seja para uma família, seja para um trabalho, seja para os seus sonhos, esteja sendo pelo menos relegada. Mas vem o magnetismo com essa disposição de fazer com que aqueles que se encontram adoentados encontrem uma base, encontrem um apoio, e em especial aqueles que se dedicam à vida na área do magnetismo, que assim trabalhamos. Agradeço a todos aqueles que me ouviram neste momento, agradecendo pela equipe do Adalém, nos convidando, nos dando essa oportunidade de, pelo menos em poucas palavras, principalmente pelo tempo, para colaborar em auxílio com aquilo que juntos fazemos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos. Seu Luiz Ramalho, nós agradecemos pelas informações, o conhecimento, o carinho que o senhor fala do tratamento. Além, só tenho a agradecer a sua dedicação ao magnetismo. Essa pequena homenagem aqui ao senhor é simples diante de tanto que o senhor merecia pelo trabalho que o senhor realiza. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tá aí, pessoal. Simone agradeceu já e vamos redobrar os agradecimentos aqui em nome da Além, pelos conhecimentos e pelas experiências transmitidas aqui, tão valorosas para a nossa prática do magnetismo. Muito obrigado, Luiz Ramalho.
Conheça o Centro Espírita mais próximo de você. Acesse tvchicoxavier.com/Casas Espíritas. Saiba sua localização e os horários das reuniões públicas.